A missão de Jesus Cristo carrega um peso eterno, que poucos ousam sondar. Luz e trevas se entrelaçam diante da sua vinda. Mas quem realmente compreende o impacto desse chamado? Descubra as verdades que silenciosamente desafiam tudo o que sempre pensamos sobre a redenção. E para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, trago hoje a você um texto do editor-chefe do Teu Media Blog, Diego Venâncio, que tem como título A Missão Sublime de Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo veio para cumprir uma sublime missão. Isso é revelado claramente nas Escrituras e o que vamos verificar agora. O Evangelho de João diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versos 16. De fato, esse trecho de João 3, do verso 16 até o 21, é um dos textos mais profundos das Escrituras. Ele revela não apenas a natureza do amor divino, mas também o propósito eterno de Deus ao enviar o seu Filho ao mundo. Por isso, vamos explorar a missão do Verbo eterno e o objeto dessa missão, que é o mundo em sua condição caída. Vamos examinar também o resultado dessa grandiosa obra. E para que eu possa entender a missão de Cristo, é necessário primeiro que eu compreenda o que a Bíblia quer dizer com a palavra mundo. O significado desse termo não é uniforme nas Escrituras. Em João, capítulo 3, verso 16, vemos que Deus amou o mundo. Mas o mesmo autor, em primeira carta de João, nos exorta a não amar o mundo, como vemos no texto a seguir. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Então, como conciliar esses dois significados para a mesma palavra? O teólogo puritano John Owen, em sua obra Por Quem Cristo Morreu, nos ajuda a fazer essa distinção, identificando os diversos significados para a palavra mundo. Mundo pode ser, como já vimos em João 3,16, a humanidade em geral, todas as pessoas, as salvas e as não salvas. Pode ainda ter um outro significado, referir-se ao mundo criado, como encontramos no texto a seguir. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João, capítulo 1, versículo 10. Mas a palavra mundo pode estar se referindo aos eleitos de Deus, como ensina o evangelista João, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33. Um outro significado para a palavra é a referência à humanidade caída, que está em oposição a Deus. Veja o texto. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 7. O termo mundo pode ainda referir-se aos gentios, como encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que diz assim: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios,
quanto mais a sua plenitude. Carta aos Romanos, capítulo 11, verso 12. Dessa forma, entendemos que a missão de Cristo é específica, conforme nós vimos no texto bíblico lá do início. Deus manifesta o seu amor ao mundo ao dar o seu Filho para salvar aqueles que pertencem a Ele, os seus eleitos. Assim, podemos constatar que o amor de Deus é dirigido, tem um objeto e também é eficaz. Outro ponto importante no texto de João, capítulo 3, verso 16, é a expressão de tal maneira. Frequentemente, ela é interpretada como uma ênfase na intensidade emocional do amor de Deus. No entanto, o texto aponta para a forma como o amor do Pai se manifestou, dando o seu próprio Filho. É um ato de amor que se expressou por meio de uma ação concreta, não apenas através de um sentimento. Segundo o teólogo, autor e pastor Herman Hosksman, a missão de Cristo está enraizada no conselho eterno da Trindade. O Pai dá ao Filho um povo, os eleitos, como por recompensa por sua obra redentora. Assim, a missão de Cristo é salvar com eficácia aqueles que o Pai confiou a Ele. Essa interpretação se confirma nas palavras do próprio Jesus Cristo, registradas no seguinte texto das Sagradas Escrituras: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. O mesmo Evangelho de João ainda nos ensina o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. O alvo da missão de Cristo não é apenas um mundo neutro, mas um mundo morto, já condenado pelo pecado que Adão nos deixou como herança. Desde o Éden, com a desobediência do primeiro homem, a morte passou a todo o gênero humano. Isso quer dizer que todos nascem sob o domínio do pecado e estão espiritualmente mortos, como encontramos claramente no texto do apóstolo Paulo, que vamos ler a seguir. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 até 3. Por isso, Cristo, em sua primeira vinda, veio ao mundo não como juiz, mas como redentor. A missão dele é resgatar os que estão mortos em seus delitos e pecados, ainda que o juízo final esteja no futuro, a condenação do mundo é presente. Assim, a humanidade sem Cristo já está sentenciada e condenada. De fato, o trecho de João ainda nos ensina mais uma coisa. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. A missão de Cristo inaugura uma nova realidade,
um caminho para escapar da condenação, pela fé em sua obra redentora. Ainda assim, em sua missão, também evidencia a separação entre os que creem no Filho e os que o rejeitam. João, em um outro momento, confirma que aquele que crê passou da morte para a vida. Vamos ler? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João, capítulo 5, dos versos 24 até o 30. Portanto, a obra de Cristo não apenas adia o juízo, mas redefine eternamente o destino daqueles que estão unidos a Ele. A missão do Filho é resgatar do império das trevas aqueles que o Pai lhe deu, transferindo-os para o reino do seu amor. O terceiro ponto do trecho de João ainda ensina o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João, capítulo 3, verso 19. Assim, a missão do Verbo traz um efeito inevitável, a divisão. Note, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Ou seja, o resultado da missão não é apenas salvação, é também a revelação do coração humano. Cristo, sendo a luz do mundo, revela a condição real de cada pessoa. Desse modo, aqueles que rejeitam a luz o fazem porque as suas obras são más. E eles fogem da luz para não serem confrontados. Por outro lado, os que praticam a verdade se aproximam da luz, sabendo que suas obras são feitas em Deus, como vemos no trecho de João, que eu vou ler a seguir. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21. Esse contraste mostra que a missão de Cristo não é promover consenso ou paz superficial, mas sim manifestar a verdade e a justiça. Jesus mesmo fala sobre isso, conforme aprendemos no texto a seguir. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Assim, a sua missão separa os justos dos ímpios, os vivos dos mortos. Cristo é a pedra de tropeço para uns e o fundamento eterno para outros. O Salmo 1 já antecipa essa divisão. O justo é conhecido e amado por Deus, o ímpio, porém, perecerá. Veja, por exemplo, um trecho desse salmo sobre essa visão.
Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo capítulo 1, verso 6. Assim, a missão de Cristo confirma essa realidade de forma plena. Ela traz salvação para os eleitos, mas também condenação para os que persistem em rejeitar a luz. A missão de Jesus, portanto, não é apenas um chamado ao amor divino, mas também uma convocação à santidade e à fé. Ele não veio ao mundo para ser um símbolo de unidade artificial, mas para ser o Verbo encarnado, que divide luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira. A missão de Cristo é, sem dúvida, a mais sublime de todas. Ele nasce do amor eterno de Deus dentro da Trindade, se revela na encarnação do Filho e atinge o seu objetivo ao resgatar um povo para si. Mas esta missão também separa, julga e define destinos eternos. Você já respondeu ao chamado dessa missão? A luz veio ao mundo. E você? Ama a luz ou prefere as trevas? E este foi mais um post do Teomídia Blog. E eu sei o que fará você se sentir ainda mais iluminado, já que falamos tanto em luz. Perceba como é valioso conhecer mais a pessoa do Messias, Jesus. Fizemos, inclusive, um ótimo texto sobre isso. Chama-se Tudo Passa, a palavra do Senhor não passará. E é bem fácil de encontrar. Acesse aí teomedia.blog.br ou digita na lupinha do seu stream de música ou agregador de podcast. E aqui no YouTube também, para te ajudar a distinguir a luz das trevas desse mundo caído. Deixa eu ver. Eu sei de várias séries que o Vida Pura e a Tati e elas fizeram e nos ajudam muito nisso. E continuam fazendo mais e mais, diga-se de passagem. Então, ok, olha, procure aí aquele da Tati e elas, o número 106. O Deus que muda destino. E outro que vai se encaixar bem com tudo isso que a gente conversou. Você vá e procura o Vida Pura número 24, fruto do relacionamento com o mundo, Cristo ou vícios. E, olha, eu também sei que é fácil não perceber o nosso próprio erro e entender Deus de maneira errada. Jesus também, e até como ser sal e luz, nesse mundo podemos entender errado. Por isso, assista também o outro programa do Vida Pura, o número 46, que diz o maior perigo dos amantes dos próprios prazeres. Eu não sei qual desses estarão aqui no fim do vídeo, mas eu tenho uma certeza. Tudo que você deseja saber sobre vida cristã e crescer na fé, você também já sabe. Está aqui na Teomídia. Nos vemos na semana que vem. E Deus te abençoe.